Estamos de volta com Você Bonita e agora a conversa é com todas as mulheres do Brasil. A gente sofre de TPM, é normal. Fica nervosa, enlouquecida, bate no marido, briga com todo mundo. Que coisa feia, não faça isso. Você sabe que muitas vezes, brincadeiras à parte, muitas vezes é a nossa alimentação que ajuda a deixar essa sensação piora. Então a gente vai entender o que é a TPM, quais os alimentos que podem vir a ajudar, né? Deixar a gente mais calminha, tranquila, para o marido continuar amando a gente. Quem está aqui e sempre arrasa nas explicações é o Roberto Navarro, nutrólogo, que vai contar um pouquinho pra gente como funciona. Tudo bom, Marinho? Tudo ótimo. Ai, adorei que é você que vai explicar tudo isso, que ele explica tão bem. Até a gente acha que a TPM só está relacionada a um nervosismo e tem problemas gravíssimos que acabam desenvolvendo por conta desse estresse elevado. Sim, não é? Algo que a medicina leva a sério. E principalmente a alimentação, a gente tem que se atentar? Tem, porque tem alimentos que podem exacerbar, né, o sintoma, deixar pior, e tem alimentos que podem amenizar. Né? Então eu vou fazer de um jeito que vai ficar bem tranquilo das pessoas em casa entenderem. Primeiro que a síndrome da tensão pré-menstrual, como a gente chama na medicina, é algo realmente que incapacita muitas mulheres ou que deixa ela num convívio social difícil. Nós homens entendemos um pouco o que é uma mulher famosa de TPM, né? Mas de qualquer forma, assim, tem como a gente amenizar, sim. Existem quadros onde exige até um tratamento medicamentoso, que a gente chama de síndrome disfórica pré-menstrual. Aí são casos extremos, onde a irritabilidade é extrema, onde o quadro depressivo é extremo, que exige tratamento medicamentoso. E isso é uma exceção, mas quando ocorre, tem que conversar com o seu ginecologista. Mas hoje eu vou falar mais da parte alimentar. Não, maravilha, né? que é o nosso foco aqui. Então vamos entender. A gente vai começar com o que evita ou com o que faz bem? Vamos falar primeiro a gente classifica os tipos de tensão pré-menstrual em 4 tipos clássicos. Quais são eles? Primeiro a gente chama são por letras, o tipo A, o tipo C, o tipo H e o tipo D. O tipo A é onde predominam os sintomas de ansiedade. Tá? A mulher fica muito irritada, muito ansiosa, com insônia. O do tipo H existe mais a predominância da retenção líquida. A mulher incha muito, fica com dores de cabeça, sensação de mama muito dolorida, inchaço no corpo inteiro, sensação de inchaço no abdômen. Existe do tipo C, que é do tipo compulsiva. A mulher ela passa a ter uma compulsão muito grande por alimentos, né? E começa a ter preferência por doces, pelo chocolate, pelas massas. E tem a do tipo D, que a gente chama de que a predominância é do quadro depressivo. Aí existe uma depressão muito intensa, onde às vezes exige, inclusive, o tratamento medicamentoso. É possível ter tudo isso em uma única TPM? Pode, tem mulheres que podem ter um pouquinho de cada. Nossa, que é a síndrome disfórica, né? São os extremos de cada um dos sintomas. Os sintomas podem ser físicos, né? Retenção líquida, dor na mama, sensação de estufamento, e os sintomas podem ser psicológicos, né? Irritabilidade, ansiedade, depressão. Então pode sim, essa síndrome disfórica é quando tudo isso é elevado ao extremo. Tá. Então exige um tratamento medicamentoso sim. E eu trouxe um quadro para mostrar, Marise, a correlação para cada um desses tipos de sintomas predominantes, quais seriam as alterações que ocorrem, quais os neurotransmissores, que são substâncias que a gente produz dentro do cérebro e que pode ter correlação com a queda deles ou com o excesso de alguns e que pode contribuir para o sintoma. E quais seriam os alimentos que podem melhorar a produção de neurotransmissor se a queda dele for a causa maior dos sintomas e quais alimentos podem piorar os sintomas da TPM. Tá. Então eu fiz um jeito mais lúdico, né, para ficar uma coisa mais interessante. Então vamos nesse quadrinho aqui do lado. Vem cá com a gente. E obrigado à produção aqui por, né, tô me sentindo um professor. Mas é literalmente vou matar a vontade de ser professor. Vamos lá. Ótimo. Ó, aqui o primeiro tipo de tensão pré-menstrual, onde predomina o sintoma de compulsão, tá? Então a compulsão ela pode ser, tem estudos que mostram que 85% das mulheres vão ter alteração do hábito alimentar. Vão sentir mudanças na alimentação, na necessidade de comer alguns alimentos a mais. E teve um estudo que mostrou que primeiro os doces, depois o chocolate é um doce também, mas os doces de um modo geral, o chocolate e em terceiro lugar as massas. E por que tem essa necessidade de comer principalmente o doce? Então provavelmente o que está envolvido aqui é a queda de um neurotransmissor cerebral chamado serotonina. Isso. Né? As referências de estudos já concluíram que realmente existe uma tendência de queda da serotonina na fase pré-menstrual. Algumas mulheres vão ter uma queda discreta e não vão sentir muitos sintomas. Quem tem uma queda muito intensa vai ter realmente um quadro compulsivo.
Tá, então vamos pensar o seguinte, quais alimentos que a gente pode priorizar para quem tem esse tipo de sintoma mais exacerbado, que pode estimular a elevação da serotonina. Ela é um neurotransmissor cerebral que precisa de alguns cofatores para ser produzida. Então, ela precisa de magnésio para ser produzida, serotonina, de triptofano e de vitamina B6. São os 3 nutrientes envolvidos na fabricação desse neurotransmissor. Então, vamos mostrar aqui. Vem cá, para ficar melhor explicado para vocês. Então, eu coloquei aqui o Prefira, né? Tá. Vamos pegar aqui o que você deve priorizar nessa etapa e o que você tem que evitar. Tá. Então, vamos lá. O que deve ser priorizado? Eu trouxe todos os alimentos aqui que são ricos em triptofano, que são ricos em vitamina B6 e que são ricos em magnésio. Tá. Então, nessa fase pré-menstrual, o que você pode priorizar? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a banana. A banana é muito generosa em vitamina B6, ela é muito interessante no triptofano, também é uma fonte generosa, e também tem magnésio. Então, uma fruta prioritária nessa época, comer mais banana. Quantas vezes ao dia é legal Até comer? 2 porções ao dia, porções. sem problema nenhum. Tá. Aonde também tem o triptofano em grande quantidade. No ovo, tá? É uma fonte generosa. Evite frito. As frituras nessa época da tensão pré-menstrual não são interessantes, não. Deixa a pessoa com uma sensação de mais empachamento. Mas o ovo cozido ou pochê é uma boa opção. Sim. Também tem B6, também tem magnésio, mas é uma fonte muito boa de triptofano. O triptofano também está aqui no iogurte. Tá, é uma fonte muito boa, também tem magnésio e B6, tá? Um iogurte desnatado para quem não quer muita caloria. Coloquei aqui as nozes, que também são fontes bem interessantes de vitamina B6. São deliciosas, né? São muito deliciosas. Boas. Não exagerar só na dose, porque são calóricas, mas até 2 nozes ao dia sem problema nenhum. Uma fonte muito interessante de B6, magnésio e triptofano. E homem, tem algum tipo de tensão pré-não menstrual, óbvio? Alguma tensão? Existe? Tem algum ciclo aí, algum momento da vida dele? Eu acho que o homem fica tenso de saber que a mulher vai ficar menstruada. Então tá, ele fica de TPM junto ele com ela. Ele acompanha um pouquinho Muito essa bom. fase. Né? Ótimo. Voltando às explicações, vamos desculpa lá. eu ter te Não, interrompido. Imagina, vamos lá. Eu estava falando da vitamina B6, do magnésio, do triptofano, como estimulante de um neurotransmissor chamado serotonina, que diminui as compulsões alimentares. A gente falou da banana. Eu falei aqui onde tem mais o triptofano. No salmão, o salmão é uma fonte muito generosa de triptofano, de magnésio, de B6 também, de vitamina B6. A aveia está aqui, a aveia também eu trouxe porque é um alimento extremamente interessante, rico em fibras, inclusive aumenta a saciedade, aí a pessoa até vai querer comer um pouco menos por se sentir mais saciada, mas a aveia é rica em vitamina B6 e rica em magnésio. O abacate também é uma fonte muito interessante de triptofano, é uma fonte muito bacana de vitamina B6 e um pouquinho de magnésio também. E a cenoura, tá? Então aqui você pode caprichar esses alimentos próximo da tensão pré-menstrual, da compulsão pré-menstrual. Então aqui eu acho que resumiu bem. O que evitar nessa fase, por incrível que pareça, a compulsão vai ser por doce, tá? E por chocolate ou pela massa. Mas quanto mais você ingere o alimento com muito açúcar, mais ele vai fazer você depois querer novamente. Existe um ciclo vicioso. Existe uma liberação excessiva de insulina, que é um hormônio que é liberado em excesso quando você ingere alimentos muito ricos em açúcares, e a insulina alta no sangue te dá ainda mais fome. Então fica um ciclo vicioso. Então é interessante, por mais que dê vontade, evitar o açúcar. Eu trouxe aqui a representação do açúcar aqui nessa... Os açúcares e os seus derivados, né? Os doces de um modo geral. Trouxe aqui também o chocolate, que eu acho que tem que evitar, porque o chocolate ele é muito interessante, ele eleva a serotonina, tá? Que bom, mas você vai querer comê-lo toda hora. Então, quanto menos se expõe ao doce, menos chance de querê-lo de novo, tá? Agora vamos para um outro tipo, Marisa. Vem aqui. É uma outra predominância. Tem mulheres que na segunda fase da ovulação, quando ela ovula, até antes de menstruar, ela pode ter uma elevação muito extrema da progesterona. A progesterona é um hormônio que, quando extremamente alto na segunda fase do ciclo menstrual, ela vai aumentar muito a retenção de líquido, tá? É a predominância do inchaço. O inchaço, edema, dor na mama, sensação de dores de cabeça, inchaço nas mãos, né? Então vamos lá, agora o que preferir que a gente deve... e o que evitar, tá?
Bom, primeiro, o que evitar, porque quanto mais sal você ingere nessa fase, quanto mais alimentos ricos em sódio você ingere nessa fase, mais o sódio vai fazer você inchar mais. É engraçado que a mulher naturalmente já tem uma retenção de líquido muito grande. Já muito grande. Aí quem dirá na tensão pré-menstrual, aí fica muito então, mais. Tem que evitar. Eu trouxe o sal, que é o sal de mesa mesmo, evitar ficar usando saleiro em tudo que come nessa época. Eu trouxe, onde tem sódio em grande quantidade, que passa desapercebido, Marise. Nos molhos industrializados de um modo geral, eu trouxe aqui o shoyu, porque o shoyu é muito rico em sódio, tá? Eu trouxe aqui o picles, porque o picles, as conservas de um modo geral são muito ricas em sódio, e trouxe um queijo para representar os queijos muito salgados, eles também têm muito sódio. Né? Os embutidos têm muito sódio, salame, mortadela, presunto. Então evite, para quem tem retenção líquida, exagerar nesses alimentos. Agora, quais alimentos estimulam o rim a trabalhar melhor, que podem fazer você urinar um pouco mais? São os alimentos ricos em magnésio e ricos em potássio, e que tem um teor de água um pouco maior para estimular o rim a trabalhar. Aí eu trouxe esses representantes aqui desse lado, já como prefira, tá? Então aqui as folhas verdes, todas elas, as folhas verdes escuro, as folhas de modo geral, todos que o espinafre, o agrião, o alface, são ricos em magnésio, ricos em potássio. Eu trouxe a melancia e o melão como duas frutas interessantes, porque são ricas em magnésio, estimulam um pouco a diurese. A água de coco, que é rica também em potássio e rica em magnésio, e trouxe as leguminosas aqui. Trouxe feijão, ervilha, grão de bico e soja. Todos eles ajudam muito pela quantidade de magnésio. E não só na tensão pré-menstrual, a pessoa, a mulher que retém muito líquido, ela pode ingerir isso normalmente, inserir no cardápio. Pode ser uma coisa já habitual. Numa porção também moderada, aí a quantidade tem que usar o bom senso, né? Não comer exageradamente para não ganhar peso, mas são os alimentos prioritários nessa etapa. Maravilha. E não sei, ali que você estava falando dos embutidos, a gente nem percebe. Às vezes vai num restaurante japonês aí, coloca bastante shoyu e nem sabe que aquilo pode ser prejudicial, pode reter bastante líquido. Vai reter mais líquido, sem dúvida, né? Aí evitar também o uso de bebida alcoólica, tá? Porque se tem uma vontade maior, às vezes, e as bebidas alcoólicas, elas também podem aumentar um pouquinho a retenção líquida, também não é muito interessante. Não beber de jeito nenhum ou uma quantidade considerada? Não, pode cortar. Se puder evitar na fase pré-menstrual, melhor. Até porque o álcool também aumenta um pouquinho a compulsão alimentar. Também não é interessante. Eu trouxe aqui o álcool, trouxe aqui os refrigerantes também, que na fase de compulsão também não é muito interessante, tá? E tem sódio também, alguns refrigerantes diet. Né? Os refrigerantes também tem um pouco de sódio. Os diets, os lights, tem um pouquinho de sódio na composição. Mas só não exagerar. Vamos voltar aqui para a Vamos aqui para o terceiro tipo predominante aqui na TPM de sintomas, onde o que predomina é a ansiedade. Ansiedade, irritabilidade, insônia. Né? Essa é a mais perigosa, né? Essa que a gente não pode falar nada, porque ela vai provavelmente querer te dar um chega para lá. O provável envolvido nessa situação é o aumento de um neurotransmissor chamado noradrenalina, que é derivado da adrenalina. Então, o que pode fazer com que você produza mais noradrenalina? Vamos voltar aqui para o alimento. Tá? Então, nessa fase, o que você tem que evitar? Tudo que seja um estimulante. Aí eu trouxe aqui como representante o café, tá? Eu trouxe aqui uma xicrinha de café. O café tem a cafeína, né? A cafeína em excesso pode aumentar a irritabilidade, pode aumentar um pouquinho a insônia, né? E um pouquinho da sensação de irritabilidade. Então, não recomendo o café para mulheres em tensão pré-menstrual com um grau de ansiedade e irritabilidade muito grande. Mas se eu tomo uma xicrinha só no café da manhã e não tem problema, tudo bem, tá? Mas não exagere na cafeína. E nos chás que contêm cafeína, os chás escuros também contêm cafeína. Então não é interessante também um chazinho para acalmar, tudo bem, se for um chá com pouca cafeína, um erva cidreira, um chazinho o capim cidreira é muito interessante, erva doce, tudo bem, mas evite os chás muito escuros. Dá uma olhada na composição para ver porque eles têm um pouco de cafeína, tem um pouco de tanino também, que pode aumentar um pouco a irritabilidade, mas é só não exagerar. E alguns estudos correlacionam o sal em excesso com o aumento da irritabilidade. Isso é questionável, eu não colocaria como algo que tenha algum reconhecimento científico, mas a cafeína, sem dúvida, tá por trás aí, se excessivo, com
aumento da irritabilidade. Até aproveitando que a gente ainda falou do chocolate, passou a Páscoa, a gente tem uma telespectadora, Larissa, um beijo para você, novinha de tudo, 16 anos. Olá, Mari, nesse tão temido período infernal, tenho muitos problemas com a TPM, brigo muito, faço coisas sem parar, fico com muita dor de cabeça, que a gente tinha falado, enfim, fico fora de mim. Quero saber se o chocolate, um pouquinho, pode ajudar nesse período. Um beijo, obrigada. A gente estava falando que ele, em uma determinada situação, sim, ele vai dar uma sensação de bem-estar nos primeiras, primeira meia hora que você comeu, porque o chocolate tem um componente chamado tiramina que pode estimular a serotonina. Tá? E que vai dar uma sensação de prazer, mas esse prazer vai ser momentâneo. Ela vai ficar feliz alguns minutos. Só que vai vir aquela compulsão. Só que depois ela vai ter a vontade de comer de novo e o excesso de doce não é interessante. Roberto, sabe o que eu vou fazer? As perguntas estão chegando, a gente vai responder algumas já. Ele vai voltar, muitas meninas, principalmente novinhas aqui, que legal, os adolescentes assistindo. Preocupadas. Adolescente é praticamente mulher, que eu sei que elas não gostam de ser chamadas de adolescentes. Vamos ficar antenada aqui, já a gente volta com esse papo muito interessante, pra gente não ficar mais enlouquecido e ter um bom relacionamento aí com as pessoas, porque ninguém merece viver a TPM junto ali com a gente. Dá um beijo que já eu volto. Tá, viu? Joia. Segura aqui, tá interessante, não é?